Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São João da Cruz, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Os carmelitas estão em festa. Hoje a igreja celebra e comemora a memória de São João da Cruz, carmelita espanhol, doutor da igreja, um homem que revolucionou o Carmelo, ele junto com Santa Teresa, né? A reforma do Carmelo, que quando ele entrou no Carmelo, 1542, mais ou menos, século XVI, né? Santa Teresa tinha recebido a ordem, na época Teresa, né? Muitos chamam Teresona, recebido a ordem de reformar o Carmelo. Na realidade, São João da Cruz, filho de uma família pobre, mas que entrou para os estudos, que se dedicou à vida verdadeiramente de estudante, e com 21 anos de idade ele entrou para a ordem carmelita e quis ser sacerdote. Porém, durante a sua vida de estudante, seminarista, ele, nas horas vagas que ele tinha muito, ele ia para os hospitais para ajudar os doentes. Nessa tarefa de ir para hospitais, de estudar teologia, de querer ser sacerdote, ele entrou e foi ordenado sacerdote de imediato. Só que ele queria reformar o Carmelo porque ele não gostava muito da forma aberta e folgada com que viviam os seminaristas, os sacerdotes e a própria ordem. Quis até sair da ordem carmelitana, mas não foi para ele, né? Não foi concluída essa vontade, e encontrou-se com Teresa d'Ávila, né? Santa Teresa, Teresona, e aí a união desses dois deu realmente o que falar do ponto de vista positivo para os carmelitas. E aí São João da Cruz cresceu na ordem, ficou preso, né? Poucos dias depois, ele, como gostaria muito de reformar, não é, o Carmelo, ele foi preso durante 9 anos. 9 anos ele ficou preso porque era rejeitado, até pelo seu jeito de ser. Porém, dando prosseguimento ao ser liberado, ao ser libertado, ele fez os seus votos, ele deu prosseguimento ao trabalho, ele pedia 3 coisas ao Senhor: trabalhar até morrer, né? Ter coragem para trabalhar e de forma nenhuma abandonar o trabalho que lhe é permitido por Deus. Segundo pedido que ele fez a Deus, de não terminar essa vida como nenhum superior de ninguém. E terceiro pedido, morrer no sofrimento, para que pudesse morrer abandonado e no sofrimento, para que não pudesse viver mais do que o seu patriarca, podemos dizer assim, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu continuidade à vida dele. Então, São João da Cruz, que tem essa história maravilhosa, essa história bonita de dedicação à vida de um santo, à vida de um homem religioso, à vida de um mestre verdadeiramente, professor, doutor da igreja. Ele hoje é homenageado por toda a Igreja Católica e em especial pelos carmelitas. São João da Cruz, rogai por nós. Vamos rezar? Convido você para fazer uma oração junto comigo a partir de agora, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, meu Deus, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e que gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu te peço neste momento, pela misericórdia divina de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de São João da Cruz. Desça sobre cada um de nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Hoje o Evangelho está em Mateus, capítulo 11, do versículo 11 até o versículo 15. E nós vamos utilizar o método que nós estamos usando costumeiramente, que é Lectio Divina, ou leitura divina. Mateus 11, de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falando aos seus discípulos, ele disse: em verdade eu vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior do que João Batista. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram palavras até João. E se quiseres compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelo poder destas santas palavras sejam perdoados todos os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lectio Divina, leitura divina. Leitura, oração, meditação e contemplação. Oratio, meditatio e contemplatio. Lectio Divina. Como dizia meu grande professor Frei Geraldo. Vejam, vamos entender o texto. Jesus diz: em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior do que João Batista. Então, nesse mundo, João Batista, no mundo fora Jesus, né, João Batista é o maior. Veja, o maior. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele é menor do que o menor. Ele é menor do que o menor do reino dos céus. Ele é o menor. Desde a época de João Batista, e veja, Jesus disse na questão não é de a hierarquia nem do valer mais ou valer menos com relação ao ser humano, ou outro ser humano. É a humildade, em termos de posição, de humildade, de simplicidade. E aí ele diz, né? Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força. Ou seja, a força. Aquele que quer se entregar, aquele que quer se doar, aquele que quer se anular. Isso é a força. A força é essa, se anular para o reino dos céus. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Os violentos, os que se abandonam realmente de si, querem mais a força de Deus. Porque os profetas e a lei tiveram palavras até João. Ou seja, João é o último profeta do Antigo Testamento. Quer dizer, os profetas e a lei, profetas Elias, a lei Moisés. Então tudo isso veio se arrastando. Então encerrou em João. Anúncio. A lei se encerrou em João, o último profeta do Antigo Testamento. E se quereis compreender,
é ele, o Elias, que devia voltar. Ou seja, a lei, o profeta, de uma forma definitiva, era ele que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. É preciso que a gente, é um pouquinho difícil do ponto de vista teológico, porque quando ele fala de violentos, o que a gente leva logo para o entendimento? De que violência? Não, a violência de si, da carne, da matéria. Ser violento, se abandonar, abandonar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Não é? Então, ele é o maior dos filhos de mulher, mas ele é o menor do que o do reino dos céus. Então, ele é o último profeta do Antigo Testamento, porque toda a lei que Moisés colocou, os 10 mandamentos, que era a própria lei, e toda a profecia que era anunciada, o Filho do Homem vai chegar, o tempo vai mudar. Elias é o profeta por excelência, Elias. Então, João, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele diz assim: se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar, ou seja, é ele o profeta que devia voltar. O profeta, de Elias até ele veio anunciar a presença de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça. Deu para entender o que é que Deus quer nos falar a esse respeito? João é verdadeiramente aquele que une tudo o que foi dito no Antigo Testamento ao que é dito hoje no Novo Testamento, que é Jesus Cristo. E a terceira pergunta, deu para entender? Se não entendeu, manda alguma coisa para mim, tá? Porque ele realmente não é tão fácil assim. Mas, qual é a nossa resposta para Deus com esse evangelho de hoje? Senhor nosso Deus, dá-me a graça, Senhor, de cada dia mais ser espiritual e não material. Valorizar o espiritual, crescer no espiritual, ver a presença do espiritual dentro de mim, dentro de cada ser humano, homem ou mulher, e viver essa realidade tão linda que o Senhor nos presenteou. Viver no Espírito Santo, na presença de Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você um grande dia, um dia abençoado, rico, cheio da presença de Deus. Receba o meu beijo, a minha amizade para sempre. E olha, São João Batista, São João da Cruz, perdão, é o de hoje, o santo de hoje. Fé e vida! Bom dia, boa tarde, boa noite.